Vamos lá. Ampliação e redução. Um cliente encomendou uma foto no tamanho 24 por 32 e ficou muito satisfeito com o resultado. Resolveu então fazer várias cópias no tamanho 12 por 16 para atender o pedido. Giordano teve que reduzir a imagem. A altura e a largura da foto foram divididas por 2. Beleza. Ampliação e redução, ela vai ser referente a objetos, referente a imagens no plano, tá? Então, quando ele falou que fez uma redução que dividiu a largura e a altura por 2, ó, ele dividiu a largura da foto por 2 e a altura por 2, ele usou um fator de redução. Esse fator de redução ele é dado por uma razão entre o valor da imagem, da base da imagem, dividido pelo fator da base do objeto que está sendo estudado, tá? Então, quando ele falou que dividiu por 2, significa que ele multiplicou isso aqui, ó, por 0,5, tá? Então, se você pegar a régua da sua casa, você vai no módulo aí, ó, mede essa distância e você vai dividir a distância da largura da imagem dividido pela largura do objeto, tá? Do objeto inicial. Tá? Vamos lá. Nesse segundo caso, ele foi uma ampliação, tá? É uma imagem menor, ela se tornou uma imagem maior. Eu quero que vocês meçam essa largura e a altura da imagem, tá? Que vocês vão precisar aqui com a régua. Então, a questão vai pedir, use uma régua para medir e completar a tabela com as medidas originais e ampliadas. Em seguida, utilize a calculadora para dividir as medidas das imagens ampliadas e das imagens originais. Ó, a original, essa pequenininha, tá? Você vai ver que a largura dela é 4,2 e a altura é 2,8 centímetros, tá? E a ampliada ela vai dar 8,4 e 5,6. Professor, o senhor percebe que de 4,2 para 8 foi o dobro? Sim. E de 2,8 para 5,6 também foi o dobro? Sim. Então significa que o fator de ampliação, a nossa razão de ampliação, ela é igual a 2, tá? Então significa que todo e qualquer objeto que está sendo representado dentro dessa imagem, ela também teve a sua largura e a sua altura multiplicadas por 2, tá? Tanto que ele pede para que você meça a altura do Cristo, a abertura dos braços, e você vai ver que tudo isso vai estar multiplicado por 2, tá? Você pode medir também outros objetos, tá? O prédio, a montanha aqui atrás, ó, tá? Você mede vários objetos para que você tenha comprovação que tudo isso está sendo multiplicado por 2, que a razão ela está sendo igual a 2, tá? Então, beleza. Quando todas as medidas de uma imagem são aumentadas em uma mesma proporção, ó, uma proporção ela é uma igualdade entre razões, tá? Dizemos que a sua imagem sofreu uma ampliação. O resultado da divisão das medidas da imagem ampliada pelas medidas da imagem original é chamado de fator de ampliação. Ó? Então, você vai pegar a largura da imagem e você vai pegar a largura do objeto original, da imagem original. Você vai dividir a largura da ampliada pela largura da original. E você vai achar o fator de ampliação, ó, que foi o resultado da divisão aqui. Ó. Ele é o fator de ampliação. Então, seu fator de ampliação é 2. Tá? Nesse caso aqui, foi uma redução. Então, você vai pegar a largura da imagem reduzida pela largura da imagem. E aí você vai fazer a divisão e você vai obter o fator de redução, que é o nosso segundo caso aqui. Ó. Quando todas as medidas de uma imagem são reduzidas em uma mesma proporção, dizemos que a imagem sofreu uma redução. Tá? O resultado da divisão das medidas da imagem reduzidas pela medida da imagem original é chamado fator de redução. Então, o fator de ampliação e fator de redução é simplesmente você dividir o valor que você obteve da imagem ampliada ou reduzida pelo valor da imagem original, tá? Como você percebe, ela é uma ampliação em plano, então todos os lados seguem uma razão e essa razão é igual para todos, tá? Por isso é chamada de proporção. Proporção é uma igualdade entre razões, tá ok? Então vamos para as questões. As questões é um pouco mais tranquilo, tá? Então vamos lá.
Uma das maneiras de realizar uma redução na figura é usar uma malha quadriculada como referência. Usando uma malha com quadrinhos menores, obtemos uma figura reduzida. Utilizando a malha direita, faça a redução da imagem. Olha, pessoal, vocês vão analisar aqui, ó, que essa malha aqui, ó, ela tem um espaçamento diferente dessa, tá? Então, lá nas primeiras aulas, lá do início da unidade, que vocês fizeram muito desenho em malha quadriculada, vocês vão replicar essa imagem. Vocês não precisam aplicar fator de ampliação, fator de redução, nada, tá? Vocês vão simplesmente replicar essa imagem aqui embaixo e ela já vai estar reduzida. Por quê? Porque os quadrinhos eles são menores, ou seja, as distâncias são menores. E aí, se você quiser, depois você pode ver o fator de redução pegando uma pétala dessa. Ó. Você mede essa distância aqui e mede essa distância aqui com a régua. Ó. E aí você tira o fator de redução, que no caso aqui a imagem reduziu, tá? Vamos lá. Questão de número 2. Também podemos fazer uma ampliação ou redução utilizando o mesmo tamanho de malha quadriculada. Ó. Agora a malha permanece igual para todos os dois casos, tá? Ele pede para você fazer uma versão ampliada ou uma versão da imagem quadriculada. Desculpa. E uma imagem reduzida da imagem na malha, tá? Então o que é que você vai fazer? Beleza. Aqui, professor, ele está mostrando a imagem ampliada. Mas eu vou ampliar isso quantas vezes? Essa é uma questão que vários alunos vão ter respostas diferentes, tá? Porque você pode ampliar isso aqui 2 vezes, que eu acredito que seja o caso dessa ampliação. Você pode ampliar isso aqui 1,5 vezes, ou seja, 1 e a metade, tá? Você pode ampliar isso aqui 1,2, 1,1. Então você pode fazer vários fatores de ampliação. E na redução você pode fazer o que você quiser também. Você pode fazer 0,5, 0,8, 0,6, 0,7. Entendeu? A recomendação é que você faça sempre números que você vai multiplicar, triplicar, entendeu? Fator de ampliação 2, 3, 4, 5. Que aí você só conta os lados. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fator de ampliação 2. Seria isso aqui 2 vezes, tá? Então, tem 6, vai para 12. Aí você conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente já percebeu que o nosso fator de ampliação aqui é 2, tá? Porque esse lado, ele é o dobro desse. Provavelmente é certo que esse lado aqui também vai ter a mesma proporção, tá? Que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui também tem que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, os nossos lados, a nossa figura, ela está numa razão de 2, tá? Então, a razão de ampliação da figura, ela é 2. Ela segue uma proporção de ampliação de 2, tá? E a redução, eu acredito que seja metade. A metade é 0,5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem que ter 3. 1, 2, 3. Então, a redução ela está sendo a metade, tá bom? Então, como cada um vai fazer um fator de ampliação diferente, ou vai fazer 2 ou 1, ou 0,5, quando perguntar qual o fator de ampliação do seu desenho, você vai colocar assim, pessoal. É um fator de ampliação que você escolheu, tá? E aí depois você tem que calcular isso. Então, o fator de ampliação e redução, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Você vai pegar a imagem, aqui tem 12, aqui tem 6, tá? Então, você vai pegar a imagem, tem 12, o lado, e dividir por 6, que é o lado da imagem original, tá? Então, você vai obter 12 dividido por 6, dá 2. Então, seu fator de ampliação é 2. E o de redução, você pega aqui 3 dividido por 6, dá 0,5. Então, seu fator de redução é 0,5. Cada um vai ter o seu, tá? Vamos lá. Questão número 3. Ele vai dar aqui os pontos 0, 0. Está aqui na origem. 3 e 4. 3 e 4 é o nosso ponto 3 e 0, nosso ponto B. 3 e 4, nosso ponto C. E 0 e 4, nosso ponto D, tá? Ele pede para que você construa uma ampliação com fator 2. Então, como é que você vai fazer uma ampliação com fator 2? De 0 até 3 tem quanto? 1, 2, 3, 3 quadrados. Você vai começar na origem, tá? E aí você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 2, que é o nosso fator, dá 6. Então, você conta 6 casas aqui e faz o primeiro desenho, o primeiro ponto. Depois você conta aqui, tem 1, 2, 3, 4. 4.
4 vezes 2, 8. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você marca o próximo ponto aqui, tá? E aqui você pode contar ou simplesmente você traça uma reta aqui com a régua, tá? Para ligar até o ponto 8 e desce. Aí você formou sua figura. Aí ele vai perguntar qual o perímetro. Aí você vai fazer o quê? Você vai somar os lados. Esse lado tem 6, esse lado tem 8. Aí você faz a soma de todos os lados e você vai encontrar o perímetro. Qual o perímetro da ampliação? Primeiro ele perguntou o perímetro do ABCD, tá? Na letra B. Então você faz o perímetro do menor e depois você faz o perímetro do maior, tá? E depois ele pergunta qual o fator de ampliação do perímetro. Então você vai pegar o perímetro do maior e dividir pelo perímetro do menor, que você vai encontrar aqui. Você vai pegar o maior e dividir pelo menor, tá? E aí você vai encontrar o seu resultado, ok? Na quarta questão, ele vai fazer o seguinte, ele te dá as coordenadas do ponto A, B e C, que são esses aqui, ó, 2 e 1, 10 e 1 e 2 e 9, ó. E vai precisar que você represente o triângulo no plano cartesiano. Então você vai lá e você vai desenhar esse triângulozinho aqui, tá? Você coloca os pontos, como a gente já viu em planos cartesianos, e desenha o triângulo, tá? Depois que você desenhar o triângulo, ele vai pedir que você desenhe uma redução do triângulo, tá? Ele vai te dar os pontos menos 5 e menos 4 e menos 3 e menos 4. Ele vai te dar essa reta aqui de baixo, tá? Então, ó, vamos contar? Esse triângulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então esse lado do triângulo vale 8, esse lado do triângulo vale 8. Ele te deu esse ladozinho do triângulo aqui, ó. Você sabe que ele vale 2. Então o seu outro lado do triângulo ele também vale 2, ó. Depois você desenha o outro lado do triângulo que vale 2. Você traça uma reta entre os dois pontos que sobraram e você vai formar um triângulo menor. Ele vai perguntar as coordenadas do triângulo menor, você vai lá e coloca. Aí você bota os pontos, tá? Você coloca o ponto A', B' e C' aqui, ó, em cima, tá? E aí você vai colocar as coordenadas. Qual a coordenada do ponto A'? Menos 5 e menos 4. Coordenada do ponto B'? Menos 3 e menos 4. Coordenada do ponto C'? Menos 5 e menos 2, tá? E assim sucessivamente. Qual foi o fator de redução utilizado nessa transformação? Aí você vai pegar. Fator de redução é a imagem dividida pela figura original. Então aqui são 2 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dividido por 8, aí você faz a conta rapidinho. Você vai ver que dá 0,25. Quinta questão. Nessa questão, ele vai te dar a figura de embaixo e vai te dar uma reta em cima, tá? Então, ele quer que você desenhe um triângulo. Então, para que você desenhe um triângulo, é bem simples. Você esquece essas retas aqui, ó, que a gente tem. Você vai traçar, ó. Vou pegar a régua aqui. Ó. Onde finalizar o ponto aqui, ó, você vai lá e traça uma reta. Pode prolongar, não tem medo não. Depois você vem aqui, ó, ela e para traçar uma reta também, ó. Depois disso aqui, você joga e simplesmente apaga o excedente, tá? E assim você fez seu triângulo, tá ok? Com isso aí ele vai pedir o fator de ampliação e o fator de redução. No caso era uma imagem menor, então aqui se tornou uma imagem maior. Então fator de ampliação, tá? Então aí você pega qualquer um desses lados aqui, ó. De 3 até 8 tem quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem quanto? 1, 2, 3. Então fica 5 dividido por 3. Lembra, o objeto ampliado dividido pelo objeto real. Ok? Então 5 dividido por 3 você vai obter 1,66, tá ok? Quando eu for dar vista nessa atividade em sala de aula, eu quero todos os cálculos, tá bom? Aqui já está dando as respostas, eu quero todos os cálculos. Beleza, professor, vamos lá. Agora a gente vai precisar de construir essa figura aqui, tá? Então você vai lá e coloca. Se você tiver um par de esquadros, fica mais fácil, tá? É porque a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar com isso em sala de aula, mas se você tiver um par de esquadros, fica mais fácil. Que você transfere essa linha daqui de cima para aqui para baixo.
Mas como vocês não têm, vocês vão traçar uma reta aqui, ó. Opa, perdão. Vamos traçar uma reta aqui, ó. No papel. Que essa reta vai ser a guia de vocês, tá? Então vocês vão traçar aqui. Ela é a guia de vocês agora. Agora vocês vão traçar esse ponto 3 e vão passar dessa guia, tá bom? Ó, é simples. Aí você traça o 3, pode passar à vontade. Faz de lápis, tá? Faz de caneta não. Passou, aí você vem aqui, ó. E aí traça também, passando, tá bom? Onde sua guia bateu, ó. Onde bateu na sua guia aqui, você apaga. Professor, qual a altura dessa guia? Você pega o meio aqui, ó. O meio do triângulo aqui, ó. Essa parte de cima aqui é um triângulo, ó. Um triângulo refletido para cima e um triângulo para baixo. Então você pega aqui, tem quanto de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha altura aqui tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você traça a sua guia, você passa as linhas, você tenta passar ela mais próxima aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui antes, tá? Aí você marca o ponto aqui. São 6 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você parou aqui. Você marca o ponto, traçou. Aí você vai calcular o fator de ampliação. Professor, o fator de ampliação para calcular nessa figura está meio complicado. Porque a gente não está sabendo mais ou menos qual a medida dos lados, tá? E a gente também não está querendo usar régua. Então, pessoal, faz assim, ó. Você vai pegar a sua altura do triângulozinho aqui, você calcula 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. E aqui tem 1, 2, 3. Imagem dividida por figura original. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Seu fator de ampliação é igual a 2. Tá? Vamos para a próxima. Professor, essa figura aqui agora, a gente vai desenhar ela assim, ó. Ele já te deu as duas linhas, tá? Então agora você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Tem 9 desse lado. E desse lado aqui também tem 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então significa que essa linha aqui, ó, ela é paralela a essa e também é igual, tá? Então, essa linha aqui, ó, ela vai ser paralela do outro lado, tá? Então a gente vai desenhar ela aqui do outro lado. A gente vai desenhar ela, aqui tem 3, ó. 1, 2, 3. Aqui a gente desenha ela com 3 também. Ó, 3 também. E aí a gente traça a última reta. Tá? Fator de ampliação aqui, professor. O que é que a gente vai usar? Pessoal, o melhor para se usar aqui, ó, vai ser a altura, tá? A altura aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a altura aqui tem 1, 2, 3. Então, a imagem ela tem 3, a imagem e a figura original ela tem 9. Então, você vai dividir 3 por 9, tá? 0,333. Ok? Vamos para a próxima. Beleza, essa figura aqui agora ela é um pouco mais complexa para se desenhar, tá? Vamos lá. Ele pede que você desenhe uma figura com uma redução, tá? Então, primeiro eu recomendo que você calcule o fator de redução. Então, você vem aqui e conta, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, você pega aqui que é a figura, a imagem, e aqui vai ser a nossa figura original. Então, você pega aqui 4 dividido por 8 dá 0,5. Então, significa que todos os outros lados, eles também vão ter que ter essa razão, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui também tem que ter 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então, a razão de redução é 0,5 aqui, nessa altura, e 0,5 na base. Então, aqui também tem que ser 0,5. Então, a gente conta e divide por 2. Multiplica por 0,5 ou divide por 2. É a mesma coisa, tá? Então, a gente vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí você pega 18, divide por 2 ou multiplica por 0,5. Aí você vem aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Beleza, pessoal, dei uma pausada no vídeo aqui para confirmar. Realmente, essa resposta do módulo tá errada, tá? Então, você vai contar aqui 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vem aqui com a régua. Marca os 9, ó. Como tá marcado 10, ele marca um a menos aqui, ó. Pronto. Beleza? Joga a régua de lado aqui um pouco. Aqui em cima tem 1, 2, 3, 4. Então metade de 4 é 2. Ó, aqui tá certo. E a gente desenha aqui, ó. 2. E por último, a gente simplesmente precisa traçar os pontos. Ó. Você tem o ponto que já foi dado. E aí o ponto aqui sim, ó. Você bota a régua nos dois aqui e marca. Então, como eu falei, a gente desenha a figura. 5, 6, 7, 8, 9. E aqui tem que ter o dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza, agora está correto. Ok? Então, a nossa correção foi essa. Eu quero que vocês façam essa atividade, tá? Em sala de aula eu vou dar vista, eu quero todos os cálculos, tá bom?